Hoje a gente vai falar sobre o Well Architected de novo, voltado um pouquinho para o pilar de custo lá. E hoje nós vamos falar sobre o Well Architected e otimização de custo, né? Dando lembrando aí quem faz tempo que a gente falou sobre o Architected algumas semanas atrás, o Architected é uma framework da AWS, então é um manual para a gente contar nos 9 livros, mas principalmente 5 pilares, né? Tem 5 pilares e mais o Lens, que é um assunto para uma outra live. E aí ele tem 5 livros, e um desses livros é o livro de otimização de custo. A gente já falou aqui sobre performance, sobre alta disponibilidade, se não me engano, sobre segurança também, né, Matheus? Bom, vamos lá. Isso aqui a gente já falou bastante sobre esses itens aqui, inclusive essa imagem vocês já viram, né, que fala sobre right sizing, que é a adequação de recurso, se dá o uso de reservas e agora savings plan, uso de spots, monitoramento constante e investigação constante, né? Então, por que eu trouxe esse cara? Eu trouxe esse cara porque nós vamos trazer os itens do Well Architected, e aí eu gostaria, Ferrari, de demonstrar aqui como é que é o Well Architected Tool, né? Para a galera aí que talvez não tenha visto, acho que depois a gente tem que falar só sobre isso no momento oportuno, mas eu vou passar rapidamente aqui para vocês verem como é o Architected Tool e como ele funciona, né? Não vamos entrar tanto em detalhe dele, mas deixa eu só mostrar para vocês, porque hoje a gente vai se guiar pelos itens do próprio Architected na resenha aqui, né? Então, olha lá, o Architected Tool, na verdade, é um serviço, né? Então, ele fica aqui, se você pesquisar o Well Architected Tool, abrir aqui, ó. Na verdade, você entra na interface dele, você consegue criar o workload. Então, você cria o workload com a explicação. Então, tem esse aqui de teste que eu acabei de criar. E aí, você roda todos os pilares, né? Os 5 pilares. E aí, o pilar de custo é esse aqui. Você tem as perguntas e funciona como um quiz, tá vendo? Então, você vai perguntando. Ele tem a pergunta, tem uma explicaçãozinha aqui do lado, que é o que a gente vai falar hoje, na verdade. Nós vamos passar sobre todos esses itens aqui. E nós vamos remeter esses itens lá, onde ele está falando de cada uma das boas práticas, de coisas que a gente já falou, né? Então, não vamos entrar tão profundamente nessa questão de alguns itens, né? Vamos tentar falar mais do que a gente não falou aqui ainda, mas a lógica do Architect é essa. Então, você vai preenchendo. E aí você faz uma descrição aqui, se não se aplicar, você pode colocar aqui que não se aplica, escrever não aplicado e tal, e no final ele traz um relatório bonitinho, e isso fica salvo, você consegue fazer versões e revisões ali do seu workload. No momento 1 ele pode estar ruim, depois ele pode estar melhor, e depois ele pode estar perfeito e tal, e você vai revisando, né? E essa questão da revisão é um negócio bem interessante, porque você consegue ter um diagnóstico ao longo do tempo, né? Então você faz uma primeira análise, você faz os mapeamentos, você responde ali os quizzes, e ele vai te apontar onde são os pontos de problemas, onde você tem que concentrar e quais são os maiores riscos. E na medida que você vai resolvendo esses riscos, você volta na ferramenta e você atualiza essas informações. Então você consegue ter um acompanhamento ao longo do tempo de tudo que você está fazendo e quais são os resultados, que é muito interessante. Exato, para todos os pilares, né? Não estamos falando de custo hoje, mas para todos os pilares. Né? Então é isso. Então vamos lá, vamos agora começar do começo, né? Então, quando eu estou revisando ali um workload, seja ele existente ou um workload novo, né? O ideal é que eu faça isso antes de criar, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Às vezes a gente já tem a coisa rodando lá e precisa fazer essa análise. Primeira pergunta: como é feita a gestão? Como é feita a gestão dos custos? Então, assim, de forma mais geral, como é feita a governança, né? A própria literatura da AWS, o documento da AWS, ele fala e o quiz também, no Architected Tool, ele fala em governança de custos. Essas perguntas que a gente teria que ver o que se adequa ou o que não se adequa, né? Lembrando que não tem certo nem errado, né, pessoal? A ideia é sair selecionando, e tem perguntas, tem itens, inclusive, que se contrapõem a outros, talvez, ou itens que mesmo valor, vamos dizer assim. Então, se você, de repente, pega um item, sei lá, eu implemento mais ou menos. Aí tem um outro item que é eu implemento muito bem. Então, o item implemento muito bem, ele se sobrepõe ao outro, né? Em alguns casos, assim, não tem certo nem errado. A ideia E aí tem as perguntinhas aqui, tem os itens. Então, assim, desenvolvimento baseado em política da organização. Então, a organização mandou eu fazer, então, mandou eu cuidar da coisa, criar o workload, eu vou lá e crio o workload, né? Lembrando que a gente está sempre associado a workload, né? Então, um dos itens seria isso, né? O outro item diz, eu implemento uma estrutura de contas. Quer dizer, não tem relação com o primeiro, sacou? Né? E aí vem o primeiro item que a gente remete para a parte técnica,
que é o uso da estratégia do multi-account strategy, né, o Ferragem. Fala aí um pouquinho do multi-account strategy, falando relacionado a custo, é claro. Né? Você tem uma possibilidade de você ter uma conta-mãe, que a AWS chama como organization, né? Onde você vai trazer todas as suas informações de billing para essa conta, sendo que você não precisa expor essas informações nas suas contas de serviço ou contas acessórias de segurança ou de alguma coisa que você tenha extra, né? E aí você consegue gerenciar isso de uma maneira consolidada. Então, não só as suas informações de billing vão estar sendo geradas uma fatura única para todas as suas contas de serviço, para a tua conta de dev, para a tua conta de produção, para a tua conta de homologação, para a tua conta de segurança, mas também você vai conseguir fazer compartilhamento de alguns recursos, como, por exemplo, saving plans, que a gente vai falar hoje, das reservas, isso tudo ele acaba sendo compartilhado em todas essas contas. Então, você consegue ter uma separação na camada de conta, né, para conta de serviço, que cada perfil de usuário vai estar acessando com um nível de permissibilidade maior, mas ainda assim isolando essa camada de cobrança para você poder mitigar um pouco o limite do que essas contas de serviço acessam, né? Então você define um perfil mais específico. E assim, e para custo, um benefício gigantesco disso que eu acho, cara, é a segregação mesmo dos custos, do relatório de custo. Então, a gente vai ver que a gente tem a estratégia de tagueamento, por exemplo, né? Uhum. Mas a estratégia de tagueamento, ela requer um trabalho maior, né? Quando você separa a conta, você, cara, vem ali, vamos supor que você tem um workload chamado, sei lá, venda de unicórnios. Aí você tem lá venda de unicórnios, dev, homologação e produção. Você pode separar isso em 3 contas também. E aí você vai ter o billing separado mesmo, você tem uma cisão total do billing, né? Agora, se você cria tudo isso numa conta, você vai ter que taguear direitinho. Tem serviços que não são tagueáveis, então é bom dizer, né? Como data transfer, por exemplo. Então tem serviços que não são tagueáveis. Então, vai acabar que você vai ter ali no meio, se você não tem uma separação, se não está segregado em contas, vai acabar tendo ali um limbo, né? Uma parte ali que você vai acabar tendo que ratear igual pelos workloads ou pelos ambientes e tal, né? E a parte do tagueamento, ela acaba sendo um pouco mais granular, né? Então você consegue ter uma ótica, às vezes, de algumas coisas que com a separação de contas você não vai ter. Mas a separação de contas é uma maneira mais fácil de você fazer essa segregação, né? Mas, sim, eventualmente, essas duas coisas, elas são complementares, tá? Então, se você quiser fazer uma avaliação mais profunda via Cost Explorer, aí a questão de você fazer os Cost Allocation Tags é bastante importante e vai te dar uma visão muito mais granular, que você fazer várias comparações que você não consegue fazer. Você até consegue fazer, mas aí você vai ter um universo de contas muito diverso que vai gerar mais confusão do que facilidade, né? Mas para fazer uma separação inicial de alguns segmentos, como, por exemplo, esse que a gente comentou, né? Você tem uma conta de desenvolvimento, uma conta de produção, isso já é bem fácil fazer através da separação de contas. Sim, isso aí. Substitui algumas funções, mas não todas, né? Tanto o tag tem as suas características que são únicas, e como a segregação de contas tem suas características que não tem nada a ver com tag. Mas em algum lugar ali eles têm um substitui a função dos outros, né? Do outro. Bom, depois vem um outro item, né? É feita a implementação de grupos e roles. Poxa, Flávio, por que você está falando de implementação de custos e roles quando a gente está falando de redução de custo, né? De otimização de custo, né? Por um fato simples, assim, existe um controle de quem pode subir, criar coisa, apagar coisa. Um item que a gente vê muito rolando por aí cara, por que tem essa instância tá desse tamanho? Ou por que tem essa instância aqui? Quem que criou essa instância? Tem uma instância lá chamada, sei lá, Restore, Restore Server, não sei o quê. Mas o que é isso? Quem que criou? Puta, sei lá quem criou, cara. Alguém criou aí. Lá vai a gente olhar no CloudTrail, às vezes o CloudTrail não está habilitado e tal. Se você tem uma segregação, uma regra de como esse workload né? É um workload que tem dev, divulgação, produção, pré-produção, QA, QA linha, QAS e tal. Ou não, só tem produção e desenvolvimento é feito na máquina do usuário, não tem homologação. Então, isso não existe certo e errado, mas é preciso dizer quais os grupos e as roles
preferencialmente sempre o role, né? Mas quando tá falando de usuário tem que ter grupos. Quais as roles e os grupos têm acesso ao que e quando, né? Pra gente garantir que, peraí, o João e o Roberto têm acesso na produção. Ou ninguém tem acesso na produção, é tudo automatizado. É só a role tal que cria. Então, se criou, foi a role tal, né? Então, a gente ter essa segregação ajuda no comissionamento, decomissionamento, rastreamento e tudo isso, né? Então, aí tem mais uma boa prática aqui que pode ser um risco. Lembrando que todos esses itens aqui, pessoal, eles vão gerar o que a AWS chama de riscos, né? Então, tem riscos leves e riscos graves. E aí, quando você coloca tudo isso, você vai gerar os seus riscos. Quer dizer que aquilo ali é um problema? Não, quer dizer que é um risco. Mas aquele risco pode não influenciar nada no teu negócio, né? Aí você vai lá, provavelmente para esse item aqui vai ter um ou mais riscos ali que o relatório vai mapear para você, tá? Que de grupo é isso, né, Ferrari? Tem algum comentário aí? Vai resenhando. Basicamente, né? E obviamente, né, você, através dessas roles, você não precisa ficar replicando a tua base de usuários em várias contas, né? Você simplesmente garante uma role para determinado grupo e esses usuários que você tem em uma conta, eles vão ter o acesso sem que você precise ficar criando, replicando. Se você está usando a estratégia multi-account, isso aí. Isso aí. Aí olha só o item de baixo, né? Então o item de cima diz o seguinte: você implementa a segregação de grupos e roles. Então esse é o primeiro, o item 3 aqui, vamos dizer. O item 4 é o seguinte: mas você implementa controle de custos na organização baseado nisso, né? Então, assim, você usa isso a seu favor, ou seja, uma coisa é você ter os grupos e determinar ali quem acessa, tal, quem faz. Agora, você determina, por exemplo, custo por proprietário, custo por dono, custo por usuário, custo por grupo, relação disso que tem com as necessidades da organização. Então, aqui já é um item mais abrangente, né? Que você implementar grupos, cara, beleza, é o básico, você não tem isso, já está pronto ali para se você precisar implementar controle de custo. Agora, a segunda pergunta você implementa controle de custo baseado neles, né? Então, veja, como uma coisa complementa a outra, né? Então, provavelmente se você preencher esse item de baixo, né, o item 4, não faz sentido você preencher o 4 se você não tiver o 5, né? E depois o track de life cycle de projetos, né? Então, como você faz o track ao longo do tempo do seu life cycle para garantir que esses controles que você fez, eles continuam existindo, né? Então, aqui vai entrar, por exemplo, o uso do AWS Config, já falou dele aqui algumas vezes, para você poder, ou o uso do CloudTrail, ou do uso da implementação de tags e alertas baseado em tags. Então, aqui entram diversos itens que vão fazer com que você consegue ao longo do tempo, quando você olha para um mês atrás, 2 meses atrás, acho que essa é a grande questão, né? Então, é muito comum, por exemplo, o cliente virar e falar assim, cara, vamos fazer as tags aqui, vamos taguear, porque eu quero taguear, que eu quero separar desenvolvimento, homologação e produção. Quanto eu estou gastando desenvolvimento, homologação e produção? A gente vai lá e implementa para ele, tal, tudo, faz a implementação, tal, tudo mais. Aí o cliente fala, tá, mas há 2 meses atrás, quanto que eu gastei com desenvolvimento? Né, Ferrari? Você pergunta, né? Depois que a gente tagueia, o cara fala, mas e aí? Quanto eu gastei? Agora você tagueou, o meu servidor lá, a minha instância, você tá tagueado agora, eu sei que ela é de dev. Quanto eu gastei no billing no mês passado? Não dá para fazer, pessoal. Né? Esse é um exemplo de coisa que não dá para fazer. Por quê? Porque se você não implementou o track antes, na hora que a Amazon gera os bilhetes ali, o billing, que ela gerou no mês passado, ela não está colocando a informação da tag, né? Então, não tem, esse é o tipo de coisa. Por exemplo, não tem como você voltar atrás, né? Se você não implementou, não está implementado. A partir do momento que você implementar, vai passar a ter esse track do funcionalidade, né, do Cost Allocation Tags, né? E como o próprio nome fala, né, se traduzir ao pé da letra, né, são etiquetas de alocação de custos, né? Então, se essa etiqueta não está criada, não existe aonde alocar o custo, né? Então, indo para o mundo aí contábil, né, seria como se fosse os centros de custo, centros de lucro, de RPs, né? Então, você precisa ter um lugar para buscar essa informação, né? Então, e aí ele, obviamente, ele não olha o passado, né? Então, a partir do momento que você cria esse vínculo da tag que você criou para o serviço com o custo, aí sim ele vai passar a alocar um bucket ali
para computar essas informações. Isso não acontece retroativamente. Então, é isso aí. E para outras coisas também, né? Por exemplo, o CloudTrail, dependendo de como é a sua implementação, o config. Então, não adianta você habilitar o config e achar que o config vai olhar para trás e ver como é que foi o ciclo de vida de um dispositivo, de um serviço da Amazon ao longo do tempo, sendo que lá atrás ele não tinha sido implementado, né? E aí tá aqui um exemplo aí da alocação baseada em tags, né? Então, a gente tem aqui da rede.com.br, CC3, aqui são 2 células de negócio, ou 2 projetos nesse caso. Aqui está usando o tag BU, né? Que é bastante utilizado, que é o Business Unit. Então está colocando lá os custos ali, ó. Em dezembro teve só para esse projeto, depois teve para esse, né? Então a gente consegue. Esse é o Customer Explorer, que é uma ferramenta muito utilizada para esse tipo de gestão que a gente falou aí atrás. E alguns outros que a gente vai falar na frente. E eu sempre reforço, né? A gente tem muitos casos de clientes que falam assim, poxa, eu já taguei meus workloads, né, e eu não consigo ver essa informação, né, e aí você tem, obviamente, esse outro step, que é esse que eu comentei agora há pouco, que é essa questão do Cost Allocation Tag. Você precisa dizer para o Cost Explorer quais são as tags que estão sendo os custos, isso não é automático, né, não é qualquer tag que você insere lá, você tem que ativar essa informação para você poder alocar os custos, e aí sim você vai conseguir fazer essas tabelas de pivô e fazer esses filtros e ver essas informações que nem a gente retirou aqui. Isso aqui é um relatório da conta da rede, né, que eu retirei ontem só para exemplificar, né, mas a gente está vendo custos totais, mas eu poderia filtrar mais por serviços, por regiões, por outros parâmetros, mas eu estou aqui fazendo, acho que eu flipei aqui a tabela do pivô, né, em cima de qual que é o custo por cada workload, né? Então eu estou olhando lá a nossa célula de contrato 3, que é o mais escuro, e o nosso site da rede, quanto que está valendo de custo, isso ao longo do tempo. Então, uma vez que você fez esse depara, né, essa tabela de mapeamento de uma tag para um bucket de custo, você consegue aí sim trazer essas informações, e aí você vai conseguir ter uma visibilidade muito melhor. E aí, exato, outra funcionalidade... exato, por serviço, exato. E aí, uma outra funcionalidade que você leva junto com isso, né, uma vez que você está quantificando esses gastos, você também consegue criar alertas, né, você setar o que a gente chama de budget, né, você seta um orçamento, então você define qual que é o valor que você está delimitando de orçamento para um determinado workload, para uma determinada tag, nesse caso aqui a nossa Business Unit, né, então a gente vê, por exemplo, o caso do site da rede, ele tem um uso bem linear, né, que é a cor mais clara aqui no gráfico. Então, a gente poderia estipular aí um orçamento para esse tag de Business Unit, e aí a gente consegue ser avisado não só quando vai estourar esse orçamento, mas também com thresholds de percentuais anteriores, né? Então, eu posso definir, me notifica, quando chegar a 70% do orçamento, me manda uma notificação. Porque se isso acontecer no meio do mês, é um problema, né? Então, você pode acompanhar e tomar ações proativas para conseguir manter esses custos dentro do teu ideal. Exato. E aí vem o segundo ponto, né? Que é como você monitora os custos, né? Então aí vem o segundo item aí do Well Architected, que é como você monitora esses custos. E um dos itens que está falando lá embaixo, né? Em alguns pontos ele fala sobre esse item, é o monitoramento proativamente de custo, que é o último já, mas o penúltimo, na verdade, aqui, né? E esse aqui, o antepenúltimo, faz tempo que eu não uso essa palavra, você reporta e notifica otimizações de custo baseado em budget de notificações pontuais. Então, é isso que o Ferraz estava falando. Então, você tem esse nível de customização dentro do seu workload, então você delimitou qual que é o seu budget, e você manda notificações, ou delimitou o budget por tag e manda essas notificações e tal, então já está respondido esse item aqui, né, que a gente selecionaria esse item caso a gente tivesse esse controle. E o item de baixo, olha que legal, você monitora proativamente os custos e toma ações automatizadas com relação a isso. Então, exemplo, tá, que a gente já teve na prática. Se a conta de Sandbox, que é a conta de teste, né, que é parecida com essa aí que o Ferraz levantou os custos, se ela passar de $200, chama uma função lambda que sai desligando tudo. Uhum. Então, veja, aí já é um nível de proatividade mesmo, né, Ferraz? É um nível que dá para chegar em alguns casos. É claro que não se aplica a alguns workloads, né? Por exemplo, você não vai desligar o ambiente de produção.
Mas você pode, por exemplo, ter proatividade baseado em custos, né? Exemplo que poderia acontecer, mas não estou dizendo que eu não lembro de ter acontecido, mas a gente poderia fazer o seguinte: a sensibilidade do meu autoscaling é 1. Então eu deixo máquina sobrando lá. À noite eu deixo o dobro do que eu preciso, por garantia, né? A partir do momento que o meu billing bateu o meu limite, opa, peraí. Agora eu vou lá e ajusto. Ajusto o máximo do meu autoscaling, ajusto ali a média, não escalo mais com 50%, escalo agora com 70%. Poxa, mas o usuário pode sentir uma lentidão em alguns momentos, beleza, mas pode ser uma medida que eu vou tomar ali de forma proativa. Né? Tecnicamente é possível, é isso que eu quero dizer. É uma balança, né? Assim, você balancear a tua questão de gestão de custos versus performance, né? E você tem que definir o que é mais importante para a tua empresa. Às vezes, no momento que a gente está de pandemia, às vezes você ter um detrimento de performance ali numa hora que você vai autoescalar, às vezes é aceitável para você conseguir ficar dentro do teu budget, né? Exato, né? Sem tintim não tem login, né? Já diz o velho ditado. E esse slide aí do Flávio, assim, é muito importante, né? Porque quando a gente fala do Well Architected de custos, né, assim, as pessoas logo relacionam com redução de custos, que é uma parte importante desse pilar, mas além da redução, né, a redução ela vai ser uma coisa pontual que você vai fazer agora, e se você não tiver uma gestão efetiva, você não tiver um acompanhamento, um monitoramento, uma maneira de poder visualizar essas informações de uma maneira objetiva, você vai ficar sempre tendo que reexecutar ações de redução de custos, porque você perde o controle, você não está observando, você não está gerindo as suas informações de custos. Então, isso também é uma parte muito forte da análise do Architected em relação a custos, como que você faz a gestão dos teus custos dentro do teu workload. Vamos pensar a médio e longo prazo, né? Não vamos ficar só parando mato, né? No mínimo, né? A gente vai ver que tem aqui que falam o seguinte: vamos tirar o mato alto, beleza? Vamos tirar o mato alto, vamos pegar uma coisa que tá fora de padrão e tal. Mas quando que a gente vai fazer esse trabalho de novo? Porque daqui a um ano vai estar igual. Então, pô, vamos a cada um mês. Tem clientes nossos aqui da rede fazendo agora o merchan, tem clientes nossos da rede que falam assim: olha, todo mês dentro do meu pool de horas aqui, reserva X horas para fazer uma análise de custo. Cara, é uma coisa automatizada e tal? Não, mas já é um processo que garante que todo mês alguém vai ali e vai olhar. E aí tem aqui que fala disso, né? Vai olhar e vai trazer esses insights novamente, né? As coisas mudam, né? As coisas mudam, a realidade dos workloads mudam e tal, né? E aí tem os dois primeiros pontos aqui, dizem, ter configurado lá o Cust Explorer e os Usage Reports. Existem, inclusive, ferramentas terceiras, tá? Que complementam isso, que lê os reports da própria Amazon e traz outros insights. Algumas bastante utilizadas aí, Clean Cloud, Cloud Checker, o Cloudate tá bem legal agora com relação a custos, tá? A ferramenta do Renatão aí, gente boníssima, que tá sempre ajudando a gente. A ferramenta dele traz um monte de insight muito legal com relação à redução de custos. Aí a própria atribuição de tags, que a gente já falou. E esse item aqui, o terceiro, é um item muito legal, estabelece métricas da organização. Então, eu já peguei casos de cliente que estava lá desesperado porque o custo da Amazon estava subindo. Putz, o custo da Amazon está subindo, era $1.000, virou 2, virou 3, virou 4, virou 5 e tal, e tá aumentando e tal. Aí a gente foi entender ali os workloads dele e tal. E assim, o negócio dele é praticamente infraestrutura na rede ali. Ele vende serviços na própria que estão hospedados na própria Amazon. O custo dele, vou falar números hipotéticos, tá? Aumentou de $1.000 para $20.000. Então, ele aumentou 20 vezes o custo dele aí ao longo de um ano e pouco. Só que o negócio dele cresceu 50 vezes. Então, veja, esse é um ponto que nós da técnica, e eu sempre falo que com cloud, nós de tecnologias estamos empoderados, não tem como falar de tecnologia sem falar de negócio, a gente tem poderes para isso, mas é esperado que a gente faça isso. Foi uma questão da gente, óbvio, houveram ajustes, né? Houveram ajustes, ali tinha mato alto para tirar e tal, mas veja, a gente fez uma métrica de custo por cliente. Então, quanto se gasta por cliente na nossa organização? Então, entre aspas, né? Óbvio que não foi desse jeito, mas entre aspas é o negócio, o board, o financeiro. Isso aqui não é custo não, bicho. Isso aqui é investimento. Então, para cada 3 centavos que eu gasto aqui, de dólar, é um cliente na base. Então, você saiba que se você dobrar, eu vou ter o dobro do meu billing. Até o dobro do billing aqui, não me enche o saco. Agora, se tiver custando 4 centavos por cliente, aí a gente conversa, entende?
Então, veja, é um negócio muito mais de negócio, e nesse caso, resolveu, assim, o cara passou a ter um budget de verdade. Então, qual que é o meu budget? O meu budget é 3 centavos por cliente na base. Então, o marketing, se você crescer a base, o custo aqui vai crescer. Então, o nosso negócio tem que se balizar em função disso. Ou você acha que um Uber, que um iFood, fica triste quando aumenta o custo de infraestrutura dele, né? É o contrário, né? Se o custo da infraestrutura... É claro que dentro daquele budget eu posso fazer uma otimização para agora virar 2 centavos, perfeito, né? Mas eu acho que tem que ter esse balizamento. Eu entendo, eu acredito que tem que ter esse balizamento. Nesse caso desse cliente, ele parou de ter esse problema, sabe? Pararam de reclamar que estava crescendo. Agora, quando diminuir, também ele é cobrado, né? Quando diminui, ó, teve um cancelamento em massa, por exemplo. Aqui, sei lá, a Covid teve um cancelamento em massa. Então agora o 20 mil diminuiu, então tem que virar 18 mil. E aí, aí tem que usar o poder tecnológico em função dele, auto-scaling, serviço serverless, monitoramento, otimização de tamanho, sizing, tudo isso, né? Se você já faz esse tipo de controle, reporta notificações que a gente já falou, monitora proativamente, depois a alocação de recursos baseado em métrica. E aqui entra a Coqueluche, né? É auto-escalar o meu cluster de Kubernetes, é auto-escalar o meu auto-scaling, é usar serviços serverless que eu pago pelo que eu uso, e não substituir. Lembrando, por exemplo, num workload com isso, por exemplo, fica, né? Por quê? Porque eu não preciso alocar o recurso baseado em métrica, né? Ele já é trigado automaticamente quando solicitado e depois ele morre, né? Então, vai ser comum, não se aplica, tá? Não tem problema nenhum. Depois, como você decomissiona o recurso, né? Como você desliga a coisa que não está mais em uso, né? Então, outras perguntas aqui. Inclusive, existem perguntas, pessoal, que as respostas, uma solução resolve, diz sim para várias perguntas, né? Então, track de recurso e sua associação. Então, você faz track de recurso? Ok, legal, já falamos de track de recurso. Agora, você faz essa associação entre esses recursos? Então, coisas que a gente tem visto por aí, tá? O cara tem um workload, um microserviço, e ele diz aquele microserviço, qual o produto aquele microserviço atende. Às vezes é mais de um produto. Então, o cara tem ali o produto, sei lá, processamento de folha de pagamento. E ele tem lá 100 microserviços. E ele tem um outro produto que é faturamento. E aí, ele pode colocar essas duas tags em microserviços distintos. Por quê? Porque se aquele produto deixar de existir ou for vendido para uma outra empresa, né, for ser migrado ali, ele consegue mapear no microserviço quais os microserviços tem tagueado que usa aquele produto para que ele possa decomissionar de forma mais fácil. Então, ali é uma boa prática aí a gente fazer uma estratégia de track de recursos bem eficiente para o negócio, né? E que faça associação entre os serviços, né? A gente pega também, às vezes, serviços que utilizam um serviço ao outro, e a gente pode abstrair isso na tag. Se a gente olhar, por exemplo, Kubernetes, né? Kubernetes usa muitos próprios notations, que são entre as metadados como tags, né? E é possível até usar as tags para que o Kubernetes tome ações ali, né? Aí depois vem aqui duas perguntas, né? Você faz o decomissionamento de forma planejada? Então, você tem um plano de tempos em tempos alguém olhar para ver o que não está mais em uso? E aí, a Coqueluche seria, você decomissiona de forma automática. Então, você vai lá e desliga de forma automática quando você não utiliza mais. Mais um caso que para servers, por exemplo, você não precisa se preocupar tanto, né? Então, a resposta poderia ser, sim, eu decomissiono o recurso de forma automática, eu uso servers. Se o recurso não é chamado, ele não existe, né? Ele não é pago. Talvez tenha só uma questão de organização, mas não de custo, né? Uma questão de tá bagunçada ali. Eu tenho uma função lambda que você não usa mais na console, mas ela não vai gerar custo, porque uma função lambda sem uso não tem custo, né? Então, aí como é feita a política de decomissionamento e desligamento. É muito comum, né, Ferragem, quando a gente pega ali para bater um error architect, a gente pegar, por exemplo, recurso que você olha lá não está usando mais nada, né? Instância sem uso, CPU, memória sem uso, né? Sem requisição. Legados que vão ficando para trás, né? E se você não tem uma política aí clara, você acaba não tendo, né? Essas coisas vão ficando, né? Então, é justamente, né, o que a gente está falando um pouco nesse slide, né? Assim, questão de desperdício de recursos, né? Então, e desperdício, gente, é desperdício mesmo, né? Então, assim, não tem porquê, né, você manter uma estrutura que você pagar por alguma coisa que você não está utilizando, né? E aí tem vários exemplos que são alguns clássicos que a gente encontra, né?
Então, Elastic IPs, né? Elastic IPs, eles não têm custo na AWS, mas quando você deixa um Elastic IP desassociado a uma instância, ou seja, ele solto, a AWS ela cobra de você uma taxa de desperdício, hora a hora, por aquele Elastic IP que está solto na interface. Então, às vezes, você tem instâncias que são descontinuadas, mas como você não planejou essa descontinuidade, você esqueceu ali um elemento, pode ser um IP que estava na ponta, você não planejou remover isso, e você vai ser cobrado por isso durante esse tempo aí. Mesma coisa também com discos ZBS, né? Então a gente vê, né, às vezes o cara descomissiona também a instância e esquece o disco, porque o disco não estava linkado para ser removido junto com a instância. Então esse disco fica lá, esse disco vai ser cobrado, esse disco é caro, né? Então se ele não tem dados sensíveis, não tem porque esse disco está lá. Se ele tem dados sensíveis, você transforma ele numa snapshot e manda ele para um Glacier, né? Então, para você arquivar esses dados, né? Mas não armazenar isso como disco EBS, que é um armazenamento caro. E mesma coisa, mesmo quando uma instância está parada, né? Então, quando você para uma instância, você para de pagar CPU e memória, né? Aquele custo por hora que você tem de computação. Mas disco alocado continua sendo cobrado. Então, é muito comum a gente ver casos de clientes que dão stop na instância, essa instância fica 1 mês ali, 2 meses, 3 meses parada, anos parada, e ainda tem um disco ali que está alocado, esse disco vai continuar sendo cobrado, porque você está consumindo espaço de armazenamento dentro do storage da AWS, a AWS tem razão em cobrar isso. Então também é uma questão aí que é muito recorrente. Snapshot AMI é um clássico, né, Ferrari? Porque assim, o cara vai lá na hora do combate ali, o cara vai lá fazer uma manutenção e fala, cara, boa prática, eu vou lá e crio uma AMI. Ele cria uma AMI ali, um snapshot do disco e tal. Aí, cara, o que acontece? Às vezes aquele workload já foi descomissionado, nem tem mais a instância de verdade, então não existe mais aquela segurança que você fez, você tá pagando a vida toda por ela, né? Então, tomar esse cuidado, né, e fazer ou de tempos em tempos ou de forma automática, o próprio Cloudate faz muito isso, né, dizer assim, ó, você tem AMIs de instâncias que foram tiradas de instâncias que nem existem mais. Não é bom você dar uma olhada, né? E você então, é claro que é importante querer, né? você ter uma política de backup, mas também ter uma política de reciclagem dos dados, né? Então, assim, dentro da tua política de backup, você tem que ter um tempo de permanência desses dados, né? Então, eu vou fazer backups diários e mantê-los por 30 dias. Depois de 30 dias, eu tenho que ter uma rotina que também automaticamente recicle esses dados e apague esses snapshots. A EMISA também é a mesma coisa, né? Então, assim, a AMI, né? É importante você fazer a AMI, você ter uma AMI disponível para você poder fazer um restore rápido do teu sistema em caso de uma calamidade. Mas, assim, na medida que essa AMI vai ficando desatualizada, ela vai ficando cada vez mais difícil de você utilizá-la para fazer o teu restore, ou seja, você vai ter que aplicar muitos snapshots em cima dela para você chegar numa versão atual do teu sistema. Então, de tempos em tempos, você tem que fazer o refresh dessas AMIs, elas não podem ficar muito antigas. E aí, o que você faz com a AMI anterior? Você vai, aos poucos, removendo, né? Você pode até manter a última versão ali, as 2 últimas versões por uma questão de segurança, mas uma versão de 2 anos atrás ali, você não vai ficar mantendo isso aí, porque você não vai querer restaurar uma AMI de 2 anos atrás, né? 2 dicas, tá? Primeira dica tem o AWS o EC2 Lifecycle para isso, né? Então você pode ir lá no o próprio Lifecycle você coloca, eu quero guardar 2 versões, fazer uma por dia, guardar 2, tal. Para snapshot, né? Para snapshots, exato. E tem o AWS Backup que faz de AMI. Mas apesar que, né, com o snapshot eu consegui reconstruir ali a minha imagem. E uma outra dica é, pessoal, cuidado na hora de apagar a AMI antiga. É muito comum isso, tá? Você vai apagar a AMI antiga, só que uma AMI antiga pode estar no auto-scaling. Então, tome cuidado com isso. Ou pode ser numa automatização qualquer. Então, validem bem isso, porque já teve caso aí. Inclusive, na semana passada teve um caso de cliente que foi reduzir custo, ele foi lá, apagou a AMI. Cara, apagou a AMI, na hora da máquina do auto-scaling escalar, ele não escalou. Né? Porque não tinha AMI, óbvio. Uhum. E esse exemplo aí é legal que você tá colocando, que você coloca, né, Ferrari? Que é você tem redundância, mas só numa partinha. Então, você gasta muito e não tem redundância, né? Eu falo muito com os meninos, né, dessa redundância peronomútil, né, porque é o caso, né, de você ter... aí o grande lance, né, é que essas 2 aplicações, elas estão acessando um banco de dados que está somente na zona A, né? Então, quando você tem um cenário desse,
Se a zona B cai, ok, a aplicação B vai ficar fora. Se a zona A cai, a aplicação A e a B vão ficar fora, porque o banco de dados caiu. Né? Então, se você não tem uma estratégia multi-AZ, não tem de banco de dados, não tem por que você distribuir as aplicações que acessam esse banco de dados em várias AZs. O que isso acarreta? E aí nós entramos numa questão de mais técnica de disponibilidade, né? Mas o que acarreta isso em custo, de fato, né? Essas zonas de disponibilidade, elas são data centers distintos na AWS. E a comunicação entre esses data centers, ela tem custo, tá? Então, mesmo que você esteja dentro da mesma VPC, você vai pagar o que o AWS chama de intra-region data transfer, que é o data transfer dentro da mesma região, entre zonas de disponibilidade distintas. Então, toda vez que essa aplicação B acessar o banco de dados que está na zona A, você vai pagar ali tráfego de comunicação entre os dois data centers. E o que você está ganhando em termos de disponibilidade nisso aí? Nada, né? Porque se a zona A... Você está ficando menos disponível, na verdade, né? Você está ficando menos disponível, né? Você só precisa, vamos supor, se essas duas apps o seu produto depender dessas duas aplicações, você tem 2 chances de ficar fora, ao invés de 1. Exato. Então, assim, falando de cenário, você está adicionando latência, né? E isso vale também para autoscaling, né? Então, assim, é a mesma coisa, né? Mesmo cenário. Você tem um banco de dados, você tem um autoscaling, a configuração padrão do autoscaling é distribuir em 2 zonas, mas se você tem algum elemento que que seja apenas uma zona, não faz sentido você ficar distribuindo isso em 2 zonas. Exato, exatamente. É a velha história do tenha 2 links, mas preciso dos 2, né? Tenho 2 links de internet, mas 80% dos 2, bicho. Qualquer um que cair, você vai ficar fora. Exato. Você duplicou o seu risco e não diminuiu pela metade, né? Bom, beleza. Aí depois, agora, como avaliar os custos ao selecionar o serviço? Então, na hora de eu selecionar o serviço, como você está fazendo isso, né? Então, aí tem um arrozinho com feijão, né? Eu identifico os requerimentos baseado na necessidade da organização. Então, eu avalio lá performance e disponibilidade e mando bala, né? Ótimo, né, que você está fazendo isso, mas é importante a gente analisar os custos de maneira mais granular. Depois, o conjunto de componentes do workload, então eu olho o conjunto todo e baseado no conjunto eu olho ali, então, eu preciso gastar tanto, estou gastando tanto, tá beleza, né? Depois, analiso profundamente cada um dos componentes. Então, às vezes eu estou dentro do meu budget, né? Mas eu tenho um recurso ali que talvez não esteja melhorando tanto, ou esteja melhorando muito, que eu posso otimizar ele, né? Eu posso mudar a forma com que ele está fazendo, com que eu estou levando e tal, né? Exemplo clássico disso eu tenho uma estratégia multi-AZ num workload que não precisa ser multi-AZ. Né? Tá alinhado ao negócio, né? Se eu virar para o negócio e falar assim, cara, ô negócio, me diz uma coisa. Se eu cair aqui, o meu RTO for de 1 hora, qual que é a perda para o negócio? Tem casos de negócio que o cara vira e fala assim, não tem problema, assim, só precisa ter uma estratégia para isso, avisar os clientes e tal. Mas se ficar fora não tem problema. Pô, mas nós estamos pagando o dobro por isso, né? Então, e quanto que é o dobro? O dobro é $20 mil. Pô, $20 mil para a empresa é muito importante. Então, sai mais barato, vale mais a pena eu economizar $20 mil do que eu ter essa disponibilidade de voltar em poucos minutos ou não ter queda em caso de falha. Eu poderia... vale o preço. 1 hora, para mim, é muito barato frente a $20 mil, né? Então, principalmente se essa tua redundância estiver rodando 24/7, né? Assim, cara, você tem a necessidade de automaticamente, sem nenhuma indisponibilidade, assumir uma redundância às 4 horas da manhã, né? Então, assim, é uma questão para você perguntar para o teu negócio. Talvez o teu negócio responda, cara, absolutamente não, cara. Pode ficar fora até às 6 e tá tudo certo. Eu não sei se você participou dessa pré-venda, o Ferrari, comigo. A gente teve um caso de uma pré-venda aqui que quando a gente falou para o cliente desligar as coisas à noite, né? O cliente falou, nossa, ainda bem que você me falou, porque tinha um outro ponto que eu queria ver se eu consigo resolver, porque o meu RH tá pegando no pé porque o pessoal tá trabalhando de madrugada, remoto. Não, Quer dizer, não cheguei a trabalhar, mas eu conheço casos assim. Quer dizer, olha só, o negócio falou que é melhor desligar, cara, né? Então, é melhor resolver outro problema, inclusive, né? Sim. Então, sempre aquela história, né? Infraestrutura tecnológica em função do negócio. Não existe infraestrutura tecnológica se o negócio não existir. Né? Ninguém mexe com nenhuma empresa, na verdade, ninguém não, né? Porque a gente mexe, mas porque gosta e tal. Mas nenhuma empresa faz negócio, nenhuma empresa monta um negócio porque ela gosta de uma tecnologia, pessoal. Né?
ela monta uma empresa ali porque ela tem um ganho por trás, que às vezes nem é dinheiro, né? Porque pode ser a gente tem trabalhado bastante com organizações sem fins lucrativos, mas né, às vezes nem é dinheiro, mas ela tem um propósito maior, que em geral não é a própria tecnologia, né? Então a gente tem que falar negócio. O que é um negócio? E o negócio pode até ser tecnologia, né? Dependendo do caso, pode ser uma Intel da vida aí, pode ser uma própria AWS. Depois ali, usa os serviços de forma granular, porém, aloca eles de acordo com o negócio mesmo, né? Então, assim, se eu tenho mais vendas, eu aumento. Se eu tenho menos vendas, eu diminuo. Eu analiso o TCO, olhando também pessoas, serviços, esse tipo de coisa. Se eu estou nesse nível de maturidade, eu seleciono essa opção aqui, a penúltima, né? E aí depois tem um outro item aí que realiza análises periódicas ao longo do tempo. Então, assim, eu tenho um processo que de tempos em tempos eu olho, né? Lembrando que, do ponto de vista de maturidade, o penúltimo item ele é muito eu entendo que é muito mais poderoso do que o último, né? Então, você tem um processo ali que de tempos em tempos é muito comum. Quando a gente está fazendo essa análise aqui com o cliente, a gente pergunta assim, como você analisa os custos na hora de selecionar o seu serviço? Aí o cara pega, fala como ele fez, na hora que ele arquitetou e tal, mas você pergunta, beleza, mas, cara, e se tiver um serviço novo, um recurso novo, o seu workload mudar, como é que você faz isso? É muito comum o cliente virar e falar assim, ó, a gente tem aqui uma reunião que a gente faz de 3 em 3 meses, onde a gente coloca isso em pauta. Beleza, atendeu esse item, mas não atendeu esse. É um nível de maturidade maior no seu workload, e na tua empresa como um todo, mas eu estou olhando por workload aqui, mas o ideal é que a gente tenha ali uma sanfona mesmo, né? O seu workload elástico de acordo com o seu negócio. E aí, como você alinha metas de custo ao sizing, né? Aos tipos e o tamanho das instâncias? Essa é uma outra pergunta, e aí vem aqui, cara, o que o Ferrari faz de mais e melhor, que é a própria realização do fit do tamanho das coisas para a necessidade do negócio, né? Então, a gente tem até um slide aqui na frente que mostra isso, mas aqui as perguntas, né? Você realiza a modelagem baseada em custo, então, como que você fez? Na hora que eu modelei lá o meu workload, eu olhei qual que é o tamanho da instância melhor. Você seleciona o tipo e o tamanho do recurso, né? Baseado numa estimativa. Então, uma coisa na hora que eu montei a estrutura, eu fiz assim. A outra coisa eu fiz uma estimativa. Então, eu fiz ali existe uma equação ali que me levou para aquele tamanho e tal. Então, o ideal é óbvio que a gente buscar esse terceiro item, né? A gente selecionar esse terceiro item, mas a gente pode ter esses dois níveis de maturidade aqui também. Teve um caso de um cliente essa semana que foi bem, bem curioso, né? O cliente tinha lá o banco de dados T3 Medium. Acho que eu não te contei essa, Ferrari. O cara tinha um banco de dados T3 Medium e estava com um problema de performance lá no banco, tá vendo a aplicação lá que está acontecendo, as queries estão lentas e tal. Aí ele foi lá por conta, ele falou assim, não vou aumentar o tipo da instância. Ele foi lá e aumentou com o tipo de uma instância mais cara, que é a R3 Large, que é mais cara. Só que o uso dele, do workload dele, é um uso sazonal. Então, assim, de tempos em tempos, ele tem lá, durante 2, 3 minutos, muito cliente acessando, sabe? O que tem perfil de T, inclusive, né? Que é só um burst ali de CPU, né? Só que o que acontece? Ele colocou a instância R3 Large, que é a família mais cara, com CPU dedicado, mas uma família mais antiga, né? De 3 otimizado para memória também, né? Então tem uma capacidade de memória maior comparada com o processador do que uma instância T, né? A memória ele até bateu, tá? Bateu assim a da T3 Medium com a da R3 e tal, mas realmente, né? Tinha mais memória à toa também. Mas ele até bateu, assim, não estava tão distante. Mas o ponto é que pro burst, a R3 Large, ela é mais lenta do que a T3 Medium. Porque ela tem os mesmos CPUs, mas o workload dele só trabalha com burst, então ele só usa burst de tempos em tempos. Então, a performance ficou pior do que melhor e ele tá pagando mais, né? O burst, né, ele é uma característica das instâncias tipo T, né? Então, quando você passa para instâncias mais específicas, você abre mão desse burst, né? Esse Exato. burst, Então, basicamente, ele é uma capacidade que você tem de além dos recursos, né? Você tem ali um baldezinho com uma quantidade de recursos que a AWS dá para você extra, né, nas instâncias tipo T. Quando você chega a 100% de CPU, você não fica topado, você passa um pouco e aí você vai consumir desse balde até esse balde esvaziar. Quando você caiu o teu processamento, você volta a encher esse balde. Então isso é uma capacidade específica das instâncias tipo T. Quando você passa para uma outra instância M, R, C, outra família, elas não têm essa característica, né? Então, eventualmente, você vai ter que fazer um sizing mais criterioso, né, do que você teria que fazer dentro de uma instância T. Você vai ter o seu CPU dedicado. Você vai ter o seu CPU dedicado, né? Vai ser todo seu ali, não vai compartilhar, né? Recurso.
vai ser mais caro, naturalmente, porque essas acelerações geram mais caras. Mas nesse caso ele perdeu o burst, ok, até aí tudo bem, porque ele pegou o CPU dedicado, mas ele pegou uma família muito mais velha, entendeu? Uhum. Então, no final das contas, a aplicação começou a dar mais problema, e não menos. Né? Ele pegou uma R3, você falou, não uma R5? Uma R3 no lugar de uma T3, né? Porque a análoga da R3, a T3 é a R5, né? Não... sim, exato. Exato. Então ele pegou uma família muito mais velha, né? Mas assim, aí a gente analisou lá, entendeu, resolveu. E aí agora vem a questão do qual modelo de precificação você usa, né? Então, esse é um outro assunto que o Ferrari come com o quiabo. A gente estava até tendo uma discussão sobre Savings Plan ontem, né? Com a própria Amazon, inclusive o Ferrari estava discutindo com o pessoal da Amazon. Mas a questão é o seguinte, né? Você realiza análise de modelo... Então, eu analiso a análise de modelo de preço. Então, assim, cara, de tempos em tempos eu olho para isso. Eu tico essa. Pode ser que você nem saiba o que é. Se você não sabe o que é modelo de precificação, né? On-demand, RI, Spot, Saving Plan, você não marca nenhum. Agora, se você sabe o que é, de vez em quando você olha, você marca esse primeiro, mas não tem uma regra. Né? Se você olha, né, tem a sua aplica, tem uma política ali, mas você está ali com baixa cobertura, ou seja, você não consegue chegar numa cobertura muito grande em função de como é o seu workload, do risco de você comprar reserva e não usar e tal. Então, aí a gente está falando de você selecionar esse item aqui. Então, você está ali abaixo de 80% de um modelo mais eficiente de custo, vamos dizer assim, né? Que são as reservas, ou spot, ou savings plan. Depois, se você tem, utiliza para todos os componentes, ou seja, se você tem isso, utiliza mais 80% ou mais, né? Lembra que esses números são sugestões do próprio Architect, inclusive. Então, aqui diz respeito à sua maturidade com o uso de modelo de precificação específico, né? Que aí é on-demand, saving plan e RI. E aí depois a gente tem um item abaixo, que é você implementa custo baseado em região, né? Então, é um outro item que não tem tanta relação com o tamanho, tipo de instância e modelo de compra, mas tem essa diferença, né? Se você está numa região ou outra, né? Ou se você usa disso para reduzir custos, né? Tem outros itens que falam sobre redução de custo baseado de data transfer, mas data transfer, por exemplo, é um exemplo aqui. Ou eu estou usando uma região mais cara. Tem muito cliente que fala assim, você está usando São Paulo? O cliente, você fala, por quê? Porque eu estou em São Paulo. Aí você fala, mas São Paulo é mais caro. Ele, puta, eu achei que era mais barato. Então, é esse tipo de coisa que esse item fala. Ontem a gente falou um pouco, né, de como que as regiões da costa leste dos Estados Unidos têm uma conectividade muito boa com o Brasil. Então, se você tem uma aplicação web, latência não deveria ser uma preocupação. Você acessa sites que estão nos Estados Unidos diariamente, você raramente percebe isso, né? E você consegue aí ter uma otimização de custo aí muito interessante, muito melhor em termos de oportunidade nessas regiões. Aí a gente trouxe alguns cases, né? Só para a gente... Acho que é interessante abrir um por um, Flávio, só para a gente não confundir aí, mas os cases de aplicação de cenários com reserva ou com saving plans, né? Então, a gente tem um caso aí de uma instância Linux T3 Small. Quando você olha um custo aí on demand, você está pagando aí, no valor mensal, você estaria pagando $25 aí, essas 744 horas que essa instância está rodando. Quando você tem um workload que está rodando 24/7, geralmente você tem uma previsibilidade, né? Esses planos de reserva, o que eu costumo dizer é que você troca com a AWS previsibilidade por desconto, então você vai dizer para a AWS que você vai contratar aí por 1 ano ou por 3 anos esse workload, e aí tendo esse workload rodando de uma forma estável por 744 horas ou 720 num mês, 30 dias, né, você consegue assumir aí um compromisso aí bem estável, e aí o melhor cenário onde você vai ter o melhor desconto é o cenário de você reservar essa instância, né? Então, as reservas, elas são mais competitivas do que o Saving Plan, sendo que o Saving Plan ele é um pouco mais flexível. Então, a gente vai ver alguns cenários para frente onde o Saving Plan acaba sendo mais interessante. Então, o Saving Plan tem 2 fatores, né? Você usou aqui o Compute, mas o EC2 talvez chegaria um pouquinho mais próximo disso aqui, né? Chegaria um pouquinho mais próximo, ainda assim ficaria um pouco mais alto, né? Quando você tem um workload que tem horas variáveis, né, a reserva ela não
computa isso, né? Então nós estamos falando agora de uma instância R5, né? O caso aí mais parecido com o que o Flávio falou lá do cara do R3, né? Mas nós temos uma instância aí que, sei lá, desenvolvimento, né? Então ela roda por 300 horas no mês porque ela é desligada durante a noite. Quando você vai para um modelo de reserva, o modelo de reserva você está contratando aquela instância pelo mês inteiro, né? Então, quando você vai calcular, você olha lá o preço unitário da R5, você fala assim, realmente é 0,087, o saving plan é 104. Por que na reserva fica maior? Porque na reserva você vai pagar 744 horas você usando ou não, tá? Então, esse workload de 300 horas aí, ele na reserva ele ficaria ali $4 a mais caro ainda, porque você vai estar pagando. Se tivesse um pouquinho mais de horas, aí ficaria quase elas por elas. Mas no saving plan, o saving plan você consegue aplicar aí por horas fracionadas, né? Então você consegue, o saving plan você não se compromete com um modelo de distância, né? Você se compromete com um budget. E aí, dentro desse budget, ele vai alocar esses valores reduzidos de acordo com o que você utilizar. Então, no modelo de saving plan, aí você consegue aí ter uma redução aí de quase 50% nesse caso aí, mais aplicável para modelos de workloads que têm horas fracionadas. Ô, Ferrari, uma outra realidade também seria se eu tivesse 2 instâncias dessa, né? Aí passaria para 600 horas, e aí talvez... E aí pode valer a pena fazer RI, exato. Você consegue, né? Você consegue aplicar, né? 2 instâncias, porque todos esses itens eles vão fazer o fechamento no mês, né? Então, na hora que você fechar o mês, você tem 2 instâncias, 600 horas, aí você debita daquelas 744 que você tinha contratado, e aí vale a pena. Aí nós temos um caso aí de Windows, né? E aí nós temos um workload aí que, por exemplo, está rodando aí pouco mais de 2 instâncias 24/7, né? 2 instâncias seria 1.488 horas, nós temos aí 1.670. E aí como que a gente computa isso para saber qual que é o cenário ideal, né? Então, no cenário de RI, você vai justamente fazer isso, você vai contratar 2 instâncias reservadas e o adicional das outras 182 horas você vai computar on demand. Como o desconto dele é bem agressivo, nesse cenário, ainda assim, vale a pena você fazer essa contratação via RI, comparado com o saving plan, vai ficar mais barato ainda, mesmo que você pague essas 182 horas on demand. Ou você pode até extrapolar, você poderia contratar o saving plan para essas horas, para essas 182 horas, ficaria ainda mais barato, tá? Mas esse é um cenário, por exemplo, que você está agrupando 2 instâncias, fazendo 2 contratações. No RI, existe uma limitação também, né? Existe 2 tipos de reservas, né? Existe uma reserva standard e existe uma reserva conversível. Aí nós estamos falando de uma reserva standard, e essa reserva você se compromete dentro de uma família de instância, né? Então, quando a gente olha um cenário aí de uma que eu sei que eu tenho uma T3 Large hoje, mas eu já sei que num futuro próximo eu vou migrar para uma outra instância, por exemplo, uma M5 Large, porque eu sei que a minha demanda de consumo ela vai crescer. Quando você contrata o ARI, você não consegue fazer essa troca, você contratou uma instância T3 Large, você está, dentro do período, você está amarrado com esse comprometimento a usar uma instância do tipo T3, tá? Pode até vender, né? Você tem a opção de vender a instância, mas alguém teria que comprar. Você vai vender, mas você vai provavelmente vender por um custo mais barato, né? Então você vai ter tem que ser mais barato, ninguém compra, né? Senão ninguém compra, senão compra da própria. Já o saving plan, você não tem essa amarração, né? Então isso é uma vantagem do saving plan. Se você der uma passada aí, tem acho que uma comparação com o convertible aí também, né? Então, assim, esse modelo do standard, ele não é aplicável quando você sabe que o teu workload não é estável, né? Que você vai precisar fazer alterações. Você tem a opção da instância conversível, da reserva convertible, você pode trocar ela para outra família, você pode trocar, você está amarrado só com a região da AWS que você tem, mas ainda assim o saving plan ele vai ser mais barato ainda do que essa instância convertible, e você vai ter outras versatilidades. Você pode, por exemplo, trocar de região, uma instância convertible você não troca de região.
E aí, no último caso, nós temos um caso aí de RDS, né? E aí o que eu quis, o RDS você tem a possibilidade aí também de contratar uma reserva à distância. E aí o que eu quis trazer é que nesse caso você não tem opção de saving plans, né? Então você tem alguns serviços que tem saving plans, você tem o EC2, você tem o Lambda e o Fargate, né? Que o Lambda é execução de scripts serverless, o Fargate hospedagem de containers numa estrutura de worker node serverless, e para RI você tem outros serviços, né? Então você tem de novo o EC2, que é o serviço comum, é o serviço mais utilizado na AWS. Nesse desenho a gente consegue ver bem, né? Então são serviços, né? Você tem os dois modelos do Compute Saving Plans. Acho que pode abrir tudo, Flávio, porque aí a gente já mata rápido, né? Então são as características, né? No Compute Saving Plan você tem uma independência de família, tamanho, região, sistema operacional, zona de disponibilidade, ou seja, você se compromete com aquele valor de budget e você tem toda a flexibilidade para dentro daquele valor de budget, inclusive trocar os serviços. Hoje eu tenho EC2, quero ir para Fargate, o teu plano de saving plans vai continuar valendo dentro daquele... O saving plan eu falo assim, eu gasto tantos reais. O saving plan eu falo assim, eu gasto tantos reais, não importa com o que você gastar. Aqueles reais que você gastar, que é o seu comprometimento do mês, você vai gastar mais barato. Passou dele, aí você começa a pagar os valores on demand. Existe um segundo plano específico para EC2, né, que é o EC2 Instance Saving Plan. Ele é um pouco mais específico, né? Ele é específico em família e região e ele traz um desconto um pouco maior. Mas aí Ele acaba sendo um pouco mais similar à reserva, né? Porque você está ali preso justamente com aquela família, aquela região, então ele segue um pouco. Exato. E aí o trade-off é assim, né, cara? Você reserva um budget com a Amazon e fala assim, Amazon, eu vou gastar tanto com você. Se você pega o compute, a Amazon fala, legal, você pode gastar onde você quiser. Exato. Só que eu dou tanto de desconto. Aí você fala assim, não, eu quero um desconto maior. Ela fala assim, beleza, eu te dou um desconto maior, mas então vamos fazer uma regra assim, você vai poder só usar a instância do tipo T aqui em São Paulo. Pode ser? Aí você, beleza, aí você ganha um desconto maior. Então a regra é mais ou menos essa. Eu falo a questão da previsibilidade versus desconto, né? Que eu acho que isso explica bastante, né? Quanto mais previsão você der para a Amazon, quanto mais ela conseguir planejar em recursos específicos, ela vai te dar mais desconto em cima disso. Exato. É isso aí. E aqui, pessoal... Robson fez uma pergunta, só para pegar aqui, Flávio. Manda ver. Criei um saving plan, mas preciso fazer uma alteração e colocar um valor maior por hora. Como faço para alterar? Robson, você consegue fazer uma nova contratação do novo saving plan nessa diferença, tá? E aí ele vai somar os teus dois saving plans, ele vai empilhar os dois, e aí ele vai aplicar o desconto em cima da somatória desse budget. Com a vantagem, Robson, do primeiro saving plan, se você faz um saving plan, depois de 3 meses você faz outro. Se você faz, sei lá, um saving plan de $1.000, ou de $1 por hora, vai dar $744, vai. E aí você vai ter que 744. Aí você quer fazer mais um de sei lá, metade. Aí você vai lá um de 50 centavos por hora, que vai dar mais 300 e poucos dólares por hora. Se você... A gente manter o período de quando você fez o primeiro. Então, você pode, né, assim, fazendo uma escadinha e alinhando o teu negócio. Custos de transferências de dados. Então, aí vem o ponto, como é o planejamento, né, do teu workload baseado. Então, primeiro, você realiza data transfer baseado na necessidade. Então, cara, você precisa fazer data transfer, aí você, baseado na sua necessidade, quando você vai colocar uma coisa nova, você vai lá, olha, ou você seleciona serviços para reduzir o custo, então você analisou isso, ou você implementa serviços de redução de custo. Então, a pergunta aqui é o seguinte, a questão aqui é o seguinte, se eu não sei o que é de comer ou passar no pão, se eu não vi a live de ontem, eu não faço nada disso. Então, eu não seleciono nenhum. Agora, não, eu sei o que é, toda vez que eu vou subir uma coisa nova, eu olho e tento fazer da melhor forma. Aí, depois, o segundo ponto eu seleciono os produtos, os serviços e produtos, sempre baseado na redução de custo e na realidade de cada produto. Por exemplo, teve uma redução de custo recente da AWS, 40% do custo do data transfer em São Paulo reduziu. Esse cenário é o cenário de quem vai lá, olha isso e adequa aqui. Então, se você é um cara que está acompanhando isso ali, tem uma rotina, um processo para de tempos em tempos selecionar o produto para reduzir, você seleciona esse item. Agora, se você implementa serviços adicionais em função da redução de custo de data transfer, então você fala assim, peraí, para eu economizar recurso, eu tenho que pôr uma CDN. E aí eu vou lá e põe uma CDN. Então a gente coloca isso no outro patamar. Então aí você selecionaria os 3 itens, tá? E aí a gente tem, né, já falamos bastante disso ontem, não vamos chover no molhado. A gente tem lá CDN, Direct Connect, Elastic Cache e tal e tudo mais, né? Pode ser que você não tenha implementado nenhum desses, né?
mas você olhou para isso, analisou todos esses itens, e provavelmente, se você está sendo entrevistado por alguém que está rodando o Well Architected, né, o dono do produto, ele vai falar, não, CDN não se aplica por isso, isso e isso. Direct Connect não se aplica por isso, isso e isso. Elastic Cache não se aplica por isso, 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 isso. Dá um não aplicado e pronto, acabou, entendeu? E uma dúvida em relação a CDN, que sempre eu vejo muitos clientes falarem, assim, o cara tem um workload em North Virginia, ele está preocupado que o custo dele vai subir porque a distribuição para South America realmente é mais caro, né, 11 centavos no CloudFront, 9 centavos data transfer out em North Virginia. Mas você consegue configurar os teus endpoints para só distribuir em regiões específicas. Então, óbvio que você vai perder o benefício da aceleração do conteúdo, da CDN, que é o benefício técnico principal, você vai estar distribuindo só nos Estados Unidos, então a experiência do teu usuário vai ser, no máximo, pegar um endpoint que está ali em Miami, que talvez seja o mais próximo aqui de conexões para a América do Sul, mas você vai ter uma redução de custo, aí você vai conseguir restringir esses endpoints para considerar custo de CDN e Estados Unidos, que é mais barato do que o Data Transfer Out da Norte Virginia, por exemplo. Exato, e aí poderia ter até uma automatização, né, cara? A gente teve um caso bem recente, que a gente tinha uma redução de custo bem grande de um cliente, onde o cliente não sabia disso, a gente habilitou para que o CloudFront distribuísse só nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos e Canadá, e que é a região, que é o local mais barato do CloudFront, e primeiro que ele não usava o CloudFront para deixar mais perto do cliente, ele usava o CloudFront para não bater na aplicação, então o motivo dele de uso era economizar recurso computacional da aplicação mesmo, não ter que fazer esse cache lá, não bater no banco de dados, por exemplo, né? Então ele usava para isso. E segundo, que a aplicação dele se comportava bem e ele estava no meio de uma crise, sabe? Então, talvez até a latência fique menor para acesso a alguns componentes, ele tenha a sensação de navegação um pouquinho melhor, mas cabe até uma automatização, de repente. Eu estou dentro do meu budget, habilito todas as regiões. Opa, estou fora do meu budget, mudo de região, eu vou ter um problema de performance, mas os clientes vão continuar sendo atendidos e eu vou ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, né? Então, ponto, né? Faço análise da demanda e ajusto, né? Então, tem um processo aqui que de tempos em tempos eu faço análise. Sempre que eu tenho um problema, eu vou lá, faço a análise de forma reativa. Então, primeiro ponto, faço isso de forma reativa. Quando dói, quando a conta vem alta, eu vou lá e olho. 2, eu faço essa análise periódica baseada em alarmes e processos. Então, eu tenho ou um processo de tempos em tempos, ou eu tenho ali alarmes que me mandam notificação quando o consumo está alto ou quando o consumo está baixo. Eu vou lá e tomo uma ação. E o terceiro ponto é o provisionamento automático, usando autoscaling ou serviços serverless, como Lambda, S3, API Gateway, esse tipo de coisa, que vai fazer com que eu pague de acordo com a minha demanda, tá? Então, isso aqui, choveu um pouco no molhado, mas é isso que trata esses itens aqui do Architected. E aí, né, o tal do autoscaling, aí a gente trouxe um exemplo aí do... Um exemplo clássico do workload aí, né, assim, você tem um gráfico, assim, hipotético do consumo diário aí de consumo de memória e CPU, e aí o que a gente consegue observar é que nas pontas, né, nos horários da madrugada, o que é muito comum, você não tem um consumo alto, né, então se você passar aí a gente consegue ver que existe um desperdício aí nas bordas, né, e você está pagando ali aquela instância lá, T3X Large, durante 24 horas, e você tem um gasto de alguma coisa que nem sempre você está pagando. Onde que é o cenário ideal? É você conseguir, né, essa linha verdezinha mais clara, você conseguir, que está no eixo da direita, na verdade, você conseguir escalar instâncias menores para que você consiga compor a mesma quantidade de recurso, mas variando de acordo com a demanda do usuário. Existem um monte de dificuldades técnicas em relação a fazer isso, né? Não é qualquer workload que suporta isso, existem pré-requisitos para poder fazer isso funcionar, de tecnologias, implementações. A gente vai usar mais horas, né, porque nos momentos que a gente tem uma instância só, a gente está rodando 24 horas ali, mas aí quando você vai adicionando 2 instâncias, você vai somar mais 2 horas. Quando você está com 4 instâncias, você vai somar mais 4 horas. No total, isso vai ser 54 horas dessa instância menor dentro de um mesmo dia. E aí você vai ter uma redução aí de quase metade do custo fazendo uma estratégia desse tipo. E aí, trazendo ainda mais uma oportunidade aí de uma redução ainda maior, né? Quando a gente está falando de grupos de autoscaling, os grupos de autoscaling eles têm as características exatas para você poder aplicar o uso de instância spot, né? O autoscaling ele já se reprovisiona automaticamente quando você tem uma remoção de uma instância, né? Então, é o que acontece com as spots, né? Para quem não sabe o que é spot, verdade?
A Spot, ela é uma instância de capacidade ociosa da AWS, que ela faz um leilão. Então, esse preço até varia um pouco, né? Eu trouxe o preço de ontem, mas esse preço pode variar um pouquinho. E aí a característica é que essa capacidade ociosa, ela pode deixar de ser ociosa, e aí a AWS, ela pode pedir de volta essa instância. Então, ela te manda um interrupt em sistema, te notificando que essa instância vai ser terminada em até 5 minutos, né? No mínimo no mínimo dois. Mínimo dois, pode demorar mais, mas mínimo 2. E aí 2 minutos para quê? Para subir a on-demand, por exemplo, se for o caso, né? E quando você tem um auto-scaling group, ele automaticamente ele já vai reprovisionar uma outra instância e vai botar ali no lugar. Então, e aí você, como é uma capacidade ociosa, você tem um custo muito menor. Então, né, se você pegar em Spot, esse mesmo workload, fazendo o autoscaling em Spot, nós saímos de 6,45, nós vamos para $1, tá? Então, é uma diferença brutal aí de economia. Sei lá quanto por cento isso aí dá, 600% mais caro um do que o outro, né? Legal. E aí, agora um ponto, como avaliar novos serviços, né? Então, como você faz análise de novos serviços. Mas como você lida com isso, né? Então, você estabeleceu uma função para isso, alguém para fazer, você tem um processo periódico para fazer isso, você revisa a implementação sob demanda, mas não de forma planejada, então sempre que você tem algum problema, você vai lá e sai, né, pesquisa e entende ali como vai acontecer. Você tem um time que regularmente olha as novidades, né? E aí merchan, né? A da rede pode fazer isso para você. Mas boa parte das coisas a gente traz aqui nas novidades da semana, sexta-feira. E mantemos sempre atualizado de acordo com as últimas novidades. Aqui seria um caso hipotético, onde você tem um método que lhe permite, você pode dizer para mim, não, pode perguntar aí para qualquer coisa de novidade, que eu já sei o que é, eu tô por dentro, e eu já avaliei se faz sentido ou não, e eu tenho uma resposta para você. Então seria aqui o último dos itens, né? Então aqui uma questão muito mais de governança, de como você lida com serviços novos, do que propriamente dito uma implementação técnica. Acho que é isso, né, Ferragem? Não sei se faltou algum ponto. É isso aí. Mas, Ferragem, obrigado demais pela ajuda de sempre aí, pelas explicações sempre detalhadas e precisas aí. E, claro, contamos com você mais vezes aqui, meu. Parabéns pelo trabalho.